Olá, endinheirados! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Cadê Meu Dinheiro? E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre renda variável. Quando a gente começa a investir em renda variável? Se você ainda não sabe, assista esse vídeo, deixa o seu joinha, o seu likezinho, se inscreva e compartilhe com os amiguinhos. Meu nome é Josiane Guerino, sou especialista em finanças e custos. E antes de mais nada, o que é a renda variável? Bom, renda variável nada mais é do que uma renda variável. Espero ter te ajudado. Brincadeiras à parte. Renda variável é quando a gente faz um investimento, aloca o nosso dinheiro em algum segmento, por exemplo, ações, fundos imobiliários, Bitcoin, enfim, mas eles não te dizem quanto que eles vão te pagar e se eles vão te pagar. Por isso que é uma renda variável. Ela varia diariamente, ela é muito flutuante. Ela varia de acordo com a economia, que eu também já falei aqui, que a economia interfere, a política e a economia interfere nos investimentos, e a renda variável ela é muito suscetível a isso. Qualquer notícia de lei aprovada, de economia, de taxa de juros, as primeiras que a gente sente é as rendas variáveis. Elas são muito flutuantes, elas são muito sensíveis a essas notícias, aos acontecimentos da economia, da política, num cenário tanto nacional como internacional, né? Elas são bem sensíveis quanto a isso, então por isso que elas são rendas variáveis. Quando a gente investe em renda variável, geralmente a gente tem um pouquinho mais de retorno, mas o risco também é maior. A gente tem um pouquinho mais de retorno se a gente sabe investir, né? Daqui a pouco a gente acaba perdendo tudo, porque ela não diz quanto que ela vai te pagar. Ela diz que ela vai te pagar de acordo com os lucros da empresa, que quando você compra ações, ou de acordo com os aluguéis, quando você compra um fundo imobiliário. O Bitcoin, então, a gente nem fala, né? Porque o Bitcoin a gente não sabe quem é o senhor Bitcoin, enfim. Mas o Bitcoin, ele é uma moeda digital, pouco conhecida, mas bem valiosa. Chegou a valer 0,00001 centavo e hoje está valendo 150 mil reais. Então, ela é uma moeda misteriosa, mas também não diz, né? Ela vai flutuar segundo as notícias da economia, a política, aos cenários, enfim, né? Essas que são um exemplo, né, de renda variável. E, baseado nisso que eu acabei de falar, a gente começa a investir em renda variável quando a gente já tem um capital alocado para reserva de emergência e em renda fixa também, tá? Aí a gente começa a alavancar os nossos negócios. Até porque quando a gente começa a investir em renda variável, a gente já tem essa reserva de segurança, né? Uma margem de segurança. A gente vai alavancar os nossos negócios, querendo trazer mais lucros, sem saber se realmente vai trazer lucros. Então, o aconselhado é que você primeiro estude sobre essa renda variável, tenha um pouco de conhecimento do mundo dos investimentos, aí sim você começa a migrar para a renda variável. Aos poucos, se você ainda não tem conhecimento, né? Aos poucos você vai comprando uma ação, um fundo imobiliário, vai vendo como se comporta quando eu digo que ele é muito flutuante e muito sensível, aí você começa a ter uma noção do cenário, de como aquilo influencia e impacta diretamente no seu financeiro, aí você começa a montar a sua própria estratégia de acordo com a sua necessidade. Mas o ideal é que tenha já sua reserva em renda fixa, reserva de emergência, uma margem de segurança e migre para a renda variável. E também tenha conhecimento daquilo que você vai investir. Até porque a renda variável ela não é um investimento que a gente compra de hoje para amanhã. O intuito da renda variável é você viver, por exemplo, de dividendos de uma ação e não na compra e na venda dela. É você ter lucro com aquela empresa. É você ter aluguéis quando você compra um fundo imobiliário e não comprando e vendendo prédio. A ideia da renda variável é justamente essa, é de trazer aluguéis, rendimentos e enfim, mas não da compra e venda de ações, né? Essa aqui é uma das ideias de negócio também e que são às vezes muito mais rentáveis a longo prazo. Já sabe o que é renda variável? Já pode começar a investir nela, comece aos poucos, mas seja constante, que você vai ver que no decorrer do tempo você vai ter um bom capital já investido em renda variável. Até o próximo vídeo.